e também a ficarmos de pé para que façamos a leitura do texto. Um texto conhecido, mas como a palavra do Senhor é viva e eficaz, que tem muitos a nos ensinar novamente. 2 Timóteo 4, do 6 a 8, o finalzinho ali da vida do apóstolo Paulo. Dá um tempinho para vocês abrirem. A gente vai fazer a exposição desses versículos e contextualizar. Diz assim, Paulo falando para Timóteo, aqui, quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está aguardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, é com temor e tremor que nos aproximamos da Tua palavra. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia da Tua igreja, daqueles que estão aqui presencialmente, daqueles que estão em casa, online. Nos ilumine, Senhor, a fim de aprendermos sobre Ti, a Tua vontade para nós nessa noite. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém! Amém? Podemos sentar, meus irmãos? Em nome de Jesus. Bem, 2 Timóteo é o último livro que o apóstolo Paulo escreveu, diferente de outras cartas, por exemplo, Efésios. Paulo foi preso 2 vezes, né? Na primeira prisão, ele estava num tipo de prisão domiciliar, porque Paulo ele era cidadão romano, então Paulo, por ser cidadão romano, tinha alguns direitos que outros não tinham, que outros apóstolos não tinham. Mas aqui, na segunda prisão dele, como é que era? Agora ele está numa prisão, efetivamente, como é que eram as prisões romanas? Basicamente era um buraco no chão, e a pessoa ficava enfiada lá dentro. Tipo uma gruta, tinha uma entrada por cima, que entrava luz e ar, e tacavam comida lá de cima, e é isso, o cara está lá dentro esperando a morte. Paulo sabia que ia morrer, tá? Porque ele já tinha sido condenado, ele tinha certeza que ia morrer. É interessante que, como eu falei, Paulo era romano, ele recebeu um privilégio. Qual é o privilégio? Ao invés de ser crucificado, diz a tradição da igreja que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, né? Paulo teve o direito de ser decapitado. Sem dúvida nenhuma, deve doer menos que, né, uma crucificação. Mas o que é muito interessante, meus irmãos, é que nessa segunda prisão, ou melhor, nessa segunda vez que Paulo é preso, ele está sozinho, ele não tem ninguém. Ninguém. No muito, ele vai ter Lucas, um outro que ele comenta aqui. E o que é interessante é que, veja, Paulo está nos últimos momentos da sua vida, e aqui nos últimos dos últimos, porque ele está no finalzinho da carta. Paulo está sozinho, e Paulo ele não vai escrever, é interessante isso, são as palavras de despedida de Paulo, mas Paulo não vai escrever a uma igreja, como ele fez tantas vezes, como Colossenses, como Tessalonicenses, como Efésios, como Gálatas, etc. Paulo não vai escrever aos apóstolos, Paulo vai escrever ao seu filho na fé. Paulo não teve filhos físicos, literais, mas seu discípulo, Timóteo. Timóteo era um jovem pastor, e Timóteo tinha 3 questões. Ele era jovem, ele era doente, ele tinha uma saúde bem difícil, e ele era muito tímido. Então Paulo, ao final da sua vida, vai escrever para Timóteo. E no versículo 6, bota o versículo 6, por favor. Veja como ele tinha certeza que ia morrer. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação. Libação é por sacrifício. Ou seja, Paulo, vou tirar aqui da frente para facilitar a leitura. Paulo tinha certeza que ia morrer. Mais até, né? Veja, já estou sendo oferecido. Ele já estava morrendo. Por quê? Tem que se lembrar que Paulo estava... Ele foi decapitado, mas ele apanhou muito até chegar lá, tá? Ele foi torturado, ele foi chicoteado diversas vezes. Já pude falar aqui para vocês, eles usavam alguns artifícios. Você não podia receber 40 chibatadas, chicoteadas. Então, o que eles faziam? Você não pode receber 40. Então, por exemplo, Paulo, foi o que aconteceu com Paulo, recebeu 3 vezes 39. Veja como a lei, às vezes, né? Porque você não pode chegar em 40. Mas o que eles faziam? Chegavam em 39, zerava a contagem, começava de novo. É isso que aconteceu com Paulo. Então, ele sabe que vai morrer.
Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação. E agora, mais claro ainda, o tempo da minha partida chegou. Só que tem um detalhe que aqui no português a gente perde, e que a gente aí precisa de um original. Vocês sabem, a maioria dos cristãos sabe disso, né? Que existem duas palavras no grego para tempo: cronos e kairos. De forma geral, kairos é o tempo divino e cronos é o tempo humano, mas não é só isso, tá? Kairos é o tempo adequado. Sabe o tempo sobremodo oportuno? Kairos. Então, o tempo certo, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que talvez fique fácil. Quando a mulher dá à luz a um filho com 9 vezes, olha só, ficou estranho isso, com 9 meses, ou 38 semanas, isso é kairos. Por quê? Porque está no tempo certo de nascer. Deu para entender, gente, que kairos também tem esse sentido, tá? E aí, por que é importante isso? Porque qual é a palavra que Paulo está usando aqui para tempo? Porque em português a gente só fala tempo, né? Aqui não é cronos, aqui é o quê? É kairos. O que Paulo está escrevendo para Timóteo é o seguinte: Timóteo, chegou o tempo da minha partida, mas veja que é um homem de Deus e que tem a fé depositada no Senhor. Eu sei que esse tempo é o correto para a minha partida. Paulo podia se revoltar, meus irmãos. Lembrem-se que Paulo fez coisas que eu acredito que talvez, muito provavelmente, nenhum de nós vai fazer. Paulo botava a mão e ressuscitava mortos. Paulo ressuscitou os mortos. Paulo fez milagres gigantescos. E muito mais do que isso, Paulo pregou e centenas foram salvos. Paulo plantou diversas igrejas. Paulo, depois de Jesus Cristo, é o maior missionário da história. E esse homem vai terminar a vida sozinho, abandonado, como Jesus, como seu mestre. E Paulo não termina a sua vida em amargura, meus irmãos. Paulo não termina a sua vida se rebelando contra a fé. Paulo termina a sua vida entendendo que o tempo correto tinha chegado. E aí vem uma grande questão. E aí que eu não estou falando aquele negócio assim, eu sei que é uma discussão, né? Assim, aquele negócio assim, olha, não sei se você já deve ter ouvido isso. Quando chega a hora não dá para fugir, já ouviu isso? E quando chega a hora de morrer, meu irmão, tu vai morrer, sei lá, tu vai tropeçar na tua geladeira, vai cair a cabeça, vai morrer. Não estou discutindo se é isso, se não é isso. O ponto não é esse. O ponto qual é? Como é que Paulo, sabendo que vai morrer, minha partida chegou, pode entender que esse tempo é um tempo... Como é que eu entendo que chegou o tempo certo de eu morrer? Só tem uma maneira. Se a minha vida estiver nas mãos de quem? De Deus. Porque se a minha vida estiver nas mãos de Deus, eu tenho como saber que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Inclusive, para o tempo, para o momento do quê? Da minha partida. Esse é o ponto, meus irmãos. Isso aqui... E a gente vê isso. Eu já pude falar isso algumas vezes. Se você já foi num velório de crente e num velório de não crente, é muito diferente. Por quê? Porque o cristão, é claro que tem a dor, tem a saudade, mas o cristão tem uma esperança. Que é qual? A ressurreição. Que naquele dia todos nós ressuscitaremos. Por quê? Porque tudo está no controle do Senhor, inclusive o tempo. Mas para aquele que não tem essa fé, é desesperador. Porque é o fim. Mas Paulo sabia naquele que ele cria, e por isso ele era capaz de olhar para o fim da sua vida, para o momento da sua partida, sem revolta, sem praguejar, sem reclamar, sem... Lembra da mulher de Jó? Virou para Jó e falou: ainda conserva a tua fé, a tua honra, amaldiçoa o teu Deus e morre. E a gente vê, meus irmãos, tem 2 momentos que a gente vê a fé se abalar. Qual é? Na dor muito grande ou na alegria muito grande. Tem gente que se ganhar, eu ia falar ganhar na Mega Sena, mas eu não sei se crente pode jogar na Mega Sena, então vou mudar aqui. Tem gente que se ganhar um aumento de 50%, 50 vezes o salário, o cara ganha 100 mil reais, já era, vai perder a alma, e talvez seja por isso que Deus nunca vai dar. Mas tem gente também que se perder tudo, se revolta. Paulo já esteve nos 2 pontos, porque Paulo já foi um dos homens mais influentes da sua sociedade. Paulo era fariseu dos fariseus. E agora Paulo está abandonado. Mas em tudo isso, Paulo reconhece a soberania de Deus, do tempo de Deus,
do kairós de Deus, inclusive no momento da sua partida. E é por conta disso, aí sim, pode passar o versículo, por favor, que ele vai falar isso aqui. O clássico: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Bem, meus irmãos, o que Paulo está falando aqui? A palavra combate, ela é muito parecida com a palavra agonia. Então, quando Paulo fala sobre esses combates que ele combateu aqui, ele está falando de um combate que foi extremamente agonizante, extremamente doloroso para ele. Doloroso em todos os aspectos. Doloroso porque ele passou por naufrágio, ele foi picado por cobra, ele foi apedrejado, ele foi chicoteado, ele foi abandonado. Então, desde a dor física, mas também a dor do abandono, a dor emocional. E Paulo, então, ele está falando de um combate que dói, que machuca, que ele teve que combater, porque você também sabe o que é isso, e eu também sei o que é isso. Existem combates, meus irmãos, que a gente pode amar o nosso filho, a gente pode amar nossa mãe, nossa esposa, mas existem combates que ninguém pode combater pela gente. Existem combates que é só meu. Por quê? Porque o pecado é só meu. Eu não vou para o inferno por causa do pecado do meu pai, da minha irmã, seja lá de quem for. Eu vou para o inferno, ou deixo de ir, por conta do meu pecado. Por isso que ele fala, combati, e aqui tem duas questões. Primeiro, existem combates que só eu vou poder combater. Sendo assim, tem uma consequência disso. Qual é? Aprenda a reconhecer os combates que são seus, porque nem todos são. E às vezes a gente quer combater combates que não são nossos. Mas por mais doloroso que seja, ele vai falar isso aqui: combati o bom combate. Como isso é possível? Lembrando que quando ele fala sobre combate, quando você vai para o radical mesmo da palavra, é muito perto de agonia. Aí como você pode falar assim, uma boa agonia? Como isso é possível? Aí você pega o contexto de tudo que Paulo fala, a gente entende. Lembra quando Paulo fala que aprendi a estar feliz em toda e qualquer situação? Porque, meus irmãos, o combate pode ser o mais doloroso do mundo, mas se esse combate eu estou combatendo por ser a vontade de Deus, a vontade de Deus sempre é o quê? Boa. Esse é o bom combate. Veja, ele não está falando que combater foi algo bom. Ele está falando que combater o bom combate. Ele está falando que existem combates que são bons e existem combates que não são bons. Qual é o bom combate? É muito simples, meus irmãos. É o combate que existe quando nós estamos nas mãos de Deus. Em outras palavras, é o combate pela expansão do reino de Deus. É o combate pela pregação do Evangelho. Esse é o bom combate. E muitas das vezes, meus irmãos, a gente perde tempo com combates, com lutas que são inúteis. Isso para não dizer quando, na verdade, elas trazem prejuízo para nós. Por exemplo, a briga dentro da família é uma briga inútil. Porque não tem um versículo na Bíblia que vai defender a briga dentro da família. Você fala assim, mas a questão de deixar aborrecer pai e mãe, aí, gente, é outro contexto, não é isso que eu estou falando, tá? Pelo amor de Deus. Mas Paulo tinha uma consciência, que são duas coisas. Primeiro, que quando nós estamos na vontade de Deus, lembre que ele falou do tempo, ou seja, quando eu estou no centro da vontade de Deus, por mais doloroso que seja, Deus sempre tem algo bom para mim, eu não posso me esquecer disso, meus irmãos, diante das... A gente não precisa ir longe, vocês devem ter visto o terremoto que aconteceu. Ali entre Síria e Turquia, mais de 7.000 mortos, e isso por baixo. Eu estava vendo um pai falando de criança, de filho que sendo morrendo congelado. Tem uma imagem que eu vi, acho que foi na Jovem Pan, no Instagram. O pai estava vivo, segurando a mão da filha de 15 anos, não sei se vocês viram essa imagem, soterrada, que morreu. Gente, bem, primeiro, a Bíblia já falava sobre isso, né? E ouvirão sobre rumores de guerra. É que enquanto aconteceu um terremoto lá, está se falando sobre guerra com os Estados Unidos e China, lá do balão, né? Vocês devem ter visto o negócio do balão, que ninguém sabe que o balão era real, não era real, está uma confusão. Mas a Bíblia fala, ouvirão sobre rumores de guerra, sobre terremotos, sobre pestes, e a gente acabou de sair de uma pandemia, então, né? Mas não muda qual o fato?
Que diante de toda a amargura do mundo, toda a dificuldade do mundo, aonde está o bom? Aonde está a bondade? Não está nos homens. Não está no amor dos homens. Está em quem? Está no Senhor, que não perdeu o controle de nada. Não perde o controle de nada. Então, por isso que Paulo, meus irmãos, novamente, lembre-se do contexto. Paulo sabe que vai morrer. Paulo está no fundo do poço, literalmente, que ele está no fundo de um buraco, de uma prisão romana. E Paulo é capaz de reconhecer que Deus não perdeu o controle. Meu irmão, minha irmã, Deus não perdeu o controle na sua vida. Até nesse terremoto, Deus não perdeu o controle, meus irmãos. Fazer só um comentário sobre isso. Sempre que acontece uma tragédia muito grande, é natural que a gente fique pensando aonde está Deus. Né? Ainda mais quando você fala de crianças morrendo. E entenda, eu não tenho como desenvolver isso agora, depois a gente pode conversar com isso com calma. Mas a pergunta não é por que morreram 7.000. A pergunta é, por que não morreram 500.000? Sabe por quê? É difícil entender isso, talvez seja até doloroso, mas é um fato. Sabe por que morreram 7.000? Porque Deus segurou. Que se Deus não segurasse, o terremoto ia matar muito mais. Esse é o ponto, meus irmãos. Quem sustenta, quem impede a propagação do mal, inclusive de um terremoto. Por que o terremoto é mal? Porque no Jardim do Éden não tinha terremoto. Mas foi depois do pecado, quando o homem perde o controle e o domínio sobre a natureza, que essas coisas começam a acontecer. A pergunta, então, não é por que morreram 7.000, mas é graças a Deus que não permitiu que 14.000 não morressem. Ou que isso continuasse se alastrando. Então, sempre lembre-se disso. A questão não é por que o mal existe, a questão é como é possível não haver mais mal ainda? E eu respondo, o amor de Deus. Esse é o ponto. Mas voltemos para cá. Então, deu para entender, gente, que eu falei rápido, eu não tenho como explicar esse conceito agora, tá? Porque aí eu teria que entrar em outro tema. Mas esse é o ponto. Paulo não reclama, meus irmãos, diante da dor. E isso é algo que o cristão precisa aprender. Veja, ele sabe que é um combate. E é interessante que às vezes a gente vê cristão que consegue dizer, não, eu estou no combate, mas fala com amargura, fala reclamando. Não, meus irmãos. Talvez estejamos passando pelo vale, mas o Senhor continua sendo bom. Ele é Deus Todo-Poderoso Deus. Ele é Deus Todo-Poderoso Deus. E aí, veja que coisa fantástica. Ele vai falar o seguinte, completei a carreira. Vocês sabem que Paulo, por várias vezes, vai usar, como metáfora, como analogia, a questão dos Jogos Olímpicos. Ele vai falar sobre o guerreiro, o que corre. Ele fala sobre correr com os cavalos, tudo mais, e várias coisas nesse sentido. E aqui, quando ele fala sobre completar a carreira, é uma analogia aos Jogos Olímpicos, tá? É claro que os Jogos Olímpicos na época de Paulo não era como era hoje, Jogos modernos, mas já se tinha grandes eventos no Coliseu, como, por exemplo, de corrida. Nessa época, não sei se você sabe, mas as pessoas corriam pelados, tá? Para que nada atrapalhasse. Era outro momento do esporte, né? Correr-se pelado. Tinha arremesso de peso, levantamento de peso, combate, tudo mais. Quando Paulo fala sobre completar a carreira, ele está falando que ele completou como se fosse a maratona. Tá? Vocês sabem que maratona vem da cidade grega Marathon, né? Que diz a lenda, vocês sabem por que 42 quilômetros? Momento aqui, cultura e NV de Deus. Diz-se a lenda de que estava havendo uma guerra, não lembro aonde, e aí um soldado correu os 42 quilômetros para levar a mensagem até a cidade, informando que a guerra tinha acabado. Ele chega, fala para o general que a guerra acabou e que morreu. E ele percorreu correndo 42 quilômetros na cidade de Maratona. Bem, momento histórico. Mas qual é o ponto? É que, veja, Paulo tem a consciência de que ele completou a carreira, isto é, ele completou a missão dele. Mas Paulo, em nenhum momento, demonstra o quê? Arrogância. Ou demonstra o quê? Está vendo como eu sou bom, eu consegui completar. Cuidado, meus irmãos. No Evangelho não basta completar, também importa como nós completamos. E aí, para você entender melhor esse completei a carreira, passa o versículo, por favor. Porque aqui, veja agora. Eu falei, veja agora, porque eu li o agora aqui. Eu ia falar, veja bem. Desde agora me está guardada a coroa da justiça. Entenda que ele está fazendo, ele continua na metáfora do completei a carreira. Por quê? Quando o atleta completava a carreira, ganhava o jogo, o que era dado para ele? Uma coroa de lírios. Você já deve ter visto essa imagem. Botava-se uma coroa de lírios na cabeça do atleta. E aqui, veja, ele está falando sobre uma coroa, só que uma coroa de justiça. Por que uma coroa de justiça?
Porque Paulo tinha uma consciência que nós também temos, em nome de Jesus. Que se estamos aqui, não é por mérito nosso de termos completado a carreira, mas porque a justiça de Jesus, derramada na cruz, nos salvou. Quando Paulo fala de uma coroa da justiça, essa da justiça aqui, quem é que nos trouxe justiça? Jesus na cruz. O que Paulo está falando é que se eu completo essa carreira hoje, é porque Jesus Cristo pagou o preço por mim, não é por mérito meu, nem seu, porque somos pecadores. E nós precisamos ter essa noção. Por isso que ele vai falar que o Senhor é reto juiz. E aí veja, meus irmãos, olha só, vamos lá. Uma coisa é o seguinte: você está no seu trabalho, e aí tu passou a semana inteira sonhando com aquela panqueca que tu ia comer. Aí tu botou na tua geladeira de trabalho, foi pro teu trabalho lá, pá. Quando tu volta, o que o teu colega de trabalho fez? Pegou a sua panqueca. Aí você fica extremamente irritado e fala assim: Senhor, mande um raio na cabeça dele. Aí quando ele vai sair de carro, teu colega fura o pneu. Aí tu passa do lado e fala: o Senhor é reto juiz. Isso é uma coisa, mas não é isso que Paulo está falando. O que Paulo está falando é o seguinte: ele está preso, ele vai morrer, e ele é capaz de reconhecer que Deus, mesmo diante do fato de estar preso e vai morrer, continua sendo o quê? Um reto juiz. Reconhecer, meus irmãos, que Deus é um reto juiz significa um juiz justo. Reconhecer que Deus é um juiz justo quando eu estou em sofrimento, isso é cristianismo. Isso é cristianismo. E Paulo é capaz de reconhecer isso. E aí, veja, eu vou comentar algumas partes desse versículo só para continuar nessa toada, depois eu explico tudo. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Paulo, veja novamente, ele completou a carreira, mas Paulo, como bom cristão, não quer saber só dele mesmo completar a carreira, meus irmãos. Ele também fala sobre todos aqueles que amam a vinda de Jesus Cristo. Paulo, mesmo sendo o grande apóstolo Paulo, ele se coloca em pé de igualdade a todos nós que amamos a vinda de Jesus Cristo, meus irmãos, porque o cristão também é esse. Que ele quer completar a carreira, quer, mas ele também quer levar os outros consigo. Ele quer que a família complete essa carreira, a carreira da fé. Ele quer que a igreja complete a carreira junto. Ele quer ser um missionário e chamar cada vez mais pessoas a cruzar a linha dos lugares celestiais. E aí, volta, por favor, porque se ele fala, pode voltar para o 7. Se ele fala sobre combater o bom combate, completar a carreira, aí vem o ponto principal, meus irmãos, aí sim. Como é possível isso? Como é possível você, diante literalmente da morte, entender que é o tempo de Deus, entender que Deus, diante da minha morte, é um reto juiz? Porque, meus irmãos, talvez tenha alguém doente e a igreja vai orar e Deus cure, mas talvez Deus não cure. Talvez a gente vai clamar para que algo aconteça, mas não aconteça. Como é que eu posso, diante de todas as catástrofes, reconhecer que Deus é um reto juiz, reconhecer que Deus não perdeu o controle, reconhecer que tudo é no tempo de Deus? Aqui está a resposta: guardei a fé. Porque, meus irmãos, não vai adiantar combater o bom combate e completar a carreira se naquele dia nós não guardarmos a fé. É necessário, a gente já tem falado um pouco sobre isso, que nós olhemos para a nossa fé hoje. Como está a nossa fé, meus irmãos? No começo de fevereiro, as portas do carnaval. Vocês sabem que carnaval é um período bem delicado. Carnaval é um período, tanto socialmente, que acontece um monte de confusão, tanto que, não sei se vocês já viram, o Hemorrio já está pedindo doação de sangue, porque é um período que diminui muito os bancos de sangue. Por sinal, se você puder doar sangue, doe. Eu não posso, porque tem que ter 6 meses de diferença. Quem viaja para a região norte, eu acho que eu posso doar sangue lá, eu não posso doar aqui no Rio de Janeiro, que aqui no Rio de Janeiro você tem que ter 6 meses de diferença de quem foi para Amazonas, por exemplo. E eu não tenho, né? Eu tenho algumas semanas. Então eu não tenho como doar só por causa disso, senão eu doaria. Mas isso mostra como é uma convulsão social o carnaval. É um fenômeno social, não estou discutindo que entra muito dinheiro na cidade, não estou discutindo isso. Mas é um momento delicado. Como, meus irmãos, a igreja pode perseverar diante dos ataques? Como nós podemos permanecer firmes diante das tentações? Aqui está a resposta: guardar a fé. E como guardar a fé, meus irmãos? Como? Esse é o ponto.
Como guardar a fé? Como é possível, meus irmãos? Eu gostaria... Bota Romanos 8:17, por favor. Veja o que Paulo também fala. Lembremos-nos hoje. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Talvez você esteja sofrendo, meu irmão. Talvez esteja doendo, mas eu queria te lembrar algo. Para fortalecer a sua fé. Se com Cristo sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Aqui é claro que eu preciso fazer uma diferenciação. Se nós estamos sofrendo por causa do nosso pecado, é diferente. Mas se hoje nós estamos sofrendo por causa de Cristo, meus irmãos, creia, lembre-se, com Ele nós também seremos glorificados. O que é essa glorificação? É que naquele dia Ele enxugará toda lágrima dos nossos olhos. Nós ressuscitaremos. E estaremos com Cristo na glória. Essa é a nossa fé. Diante da desgraça do mundo, nós temos uma fé de que por mais dolorosa que seja a caminhada, é exatamente o caso de Paulo, que estava sofrendo por causa de Cristo, com Ele também seremos glorificados. E aí, só para reforçar o argumento, 2 Timóteo 2:12. Se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele por sua vez nos negará. É tempo, meus irmãos, de nós perseverarmos e reinaremos com o Senhor. É claro que isso aqui não é dizendo, está vendo, você é um rei, você é poderoso, não. Mas a Bíblia diz, eu não sei se você sabe, você deve saber, que nós julgaremos. Que no dia da ressurreição, é claro que isso aqui é um tempo, aí é escatologia, mas que a igreja de Jesus Cristo vai julgar os ímpios, tá? Então também tem a ver com isso, mas eu não vou entrar nisso, isso que aí é algo bem específico da teologia, não vou entrar nisso. Mas o ponto qual é, meus irmãos? É tempo de perseverança, e perseverança é igual a fé. Porque se nós negarmos a Cristo, Ele nos negará quando? No dia do juízo. O que significa isso? Lembra quando Jesus fala, naquele dia muitos dirão, Senhor, Senhor, em Teu nome expulsamos demônio, fizemos isso, fizemos aquilo, e aí Jesus vai responder, apartai-vos de mim, maldito, porque nunca vos conheci. Se nós negarmos a nossa fé, naquele dia Jesus nos negará. Por isso que como nós podemos prevalecer, aí volta lá para 2 Timóteo 4:7. Como nós podemos perseverar diante do combate, diante do tamanho da carreira? Meus irmãos, é guardando a fé. É guardando a fé. E no começo de um ano, que a gente ainda está no começo de um ano, depois de 57 dias de janeiro, diante dessa chuva toda, o que fazer? Ontem eu estava atendendo na igreja, em Cascadura. E sem brincadeira, vocês conhecem ali a Suburbana, quando sai de Cascadura? Eu passei o Graça da Vila, aí tu passa o Graça da Vila, sei lá, 100 metros na frente, 200, tem o colégio Lira Filho, não é um negócio desse? Se você conhece. Sabe quanto tempo eu gastei do Graça da Vila até o colégio? 1 hora. Porque fez um bolsão de água ali, ninguém passava. Aí o que a gente fez? Esperou o ônibus passar. Quando o ônibus passou, meu irmão, botei na segunda, que tu não pode passar a marcha. Momento aqui, conhecimento automobilístico. Você sabe que você não pode passar marcha na água, que se tu passar marcha na água, entra água no motor, já era. Então travei na segunda, meu irmão, e fui de uma vez só. Passei, glória a Deus, obrigado, Senhor. Cheguei em casa. 1 hora a mais, mas Deus é bom. Por que eu estou falando isso? Você sabe, chove um pouquinho no Rio de Janeiro, a cidade entra em convulsão. Como perseverar, meus irmãos? É aqui a resposta. Guardar a fé. E aí passa o versículo. Por favor. E eu gostaria de dar motivos para você. Sabe quando Jeremias fala, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança? Eu queria te trazer à memória aquilo que pode te dar esperança, que é isso aqui, ó. Que para nós existe uma coroa de justiça. Não porque nós mereçamos, meus irmãos, mas por causa da justiça do único que é justo. Quem? Jesus. Que o Senhor, reto juiz, dará a nós naquele dia, meus irmãos, naquele dia, que em nome de Jesus, da justiça dele, o Senhor terá orgulho de nos receber e dizer, venham meus filhos amados. Essa é a nossa esperança, é assim que a gente guarda a fé, lembrando disso. E não somente a mim, a você, mas também a todos que amam a vinda de Jesus. É tempo de nós perseverarmos. É tempo de nós trazermos a esperança. E aí, para finalizar, eu gostaria
Só ver aqui um versículo, só conferir. Isso. 7 dicas básicas de como nós podemos guardar a fé. Eu fiz aqui um compilado. 7 dicas. A primeira, palavra. Por quê? Porque a fé vem pela palavra, meus irmãos. Todos nós precisamos de fé. Então, todos nós precisamos de palavra. É tempo de nós nos debruçarmos nessa palavra, para que nós possamos, meus irmãos, novamente suportar. Palavra, palavra, palavra. Mas segundo, adoração. Porque em todo tempo, lembre-se, Paulo está num calabouço, vai morrer, mas ele não para de adorar. Você lembra que quando Paulo e Silas estavam na prisão, como é que Paulo e Silas tiveram a sua fé movida? Eles começaram a adorar. Então, palavra, mas adoração. Que não saia dos nossos lábios a adoração, meus irmãos. Mesmo diante de qualquer coisa. Porque em nome de Jesus nós não adoramos por resultados ou por aquilo que nós vemos. Nós adoramos porque Deus é digno de ser adorado. Independente de qualquer coisa. 3, comunhão. E a comunhão é aqui. Ó. Por que a comunhão alimenta a fé? Porque o seu testemunho me fortalece. A sua oração me fortalece. A minha oração fortalece a você. E juntos a gente estuda a palavra, e juntos a gente ora, e juntos a gente caminha. Por isso que a palavra do Senhor diz que é melhor serem 2. Porque se um cai, o outro ajuda a levantar. É por isso que no corpo de Cristo, meu irmão, minha irmã, a sua dor é a minha dor. A sua alegria é a minha alegria. Não existe, por exemplo, eu aqui enquanto líder da igreja, eu estou super bem e você está mal. Não existe isso. Se você está mal, eu também estou. Nós somos um corpo, nós andamos juntos, caminhamos juntos. Isso é igreja. Isso é ser igreja. Por isso, cuidado quando nós nos afastamos da comunhão do corpo. Você sabe que os apóstolos são muito duros em relação a isso? Criticar aqueles que se afastam da igreja. Não vou entrar aqui nos meandros. Mas cuidado. Então eu falo sobre palavra. Lembre-se, por que eu estou falando sobre isso tudo? Porque a gente falou sobre a questão do tempo de Deus, combater o bom combate, completar a carreira, e como a gente pode fazer entender o tempo de Deus, combater o bom combate, completar a carreira? Pela fé. E como eu posso desenvolver a minha fé? Então sim, palavra, adoração, comunhão e claro, oração. Oração. Mas você pode perguntar assim, por que a palavra vem antes da oração? Porque eu tenho que orar na palavra. Tenho que orar na palavra. Não dá para orar assim, Senhor, mata o meu chefe. Não, aí é por isso que Jesus, não, né? Não, até que não, dá para fazer até um meme, né? É o que Jesus fala, não tendes porque não pedis, ou porque pedis mal, para esbanjar nos seus próprios fazeres. Então, eu oro na palavra. Sabe quem faz isso direto? Davi o tempo todo fala, como está escrito, Senhor, como o Senhor disse. É assim que se argumenta com Deus. É assim que se argumenta com Deus. Eu falo sobre palavra, adoração, comunhão, oração, mas eu também falo sobre algo fundamental, que é a santidade. Meus irmãos, é mais do que óbvio. É impossível desenvolver a fé no pecado. A minha fé só será desenvolvida na santidade. E o que é santidade? É uma busca de cada vez ser mais parecido com Cristo, de cada vez estar mais próximo a Ele, de aquele que matava não mata mais, aquele que roubava não rouba mais. É buscar um coração segundo o coração de Cristo, meus irmãos. E isso é muito sutil. Por quê? Porque, assim, uma coisa é, o cara te deu te xingou, tu vai lá e dá um tiro na cabeça dele. Acredito que a maioria de nós não faríamos isso. Mas talvez muitos de nós faríamos o quê? O cara me xinga, eu não xingo abertamente, mas por dentro estou xingando. Pequei igual. A santidade, meus irmãos, tem que ser algo natural. Do tipo, o cara me xinga, não estou falando que eu vou ficar feliz, porque eu também não gosto de sofrer. Mas o cara me xinga, mas eu sei em quem tenho crido. Isso não é nada perante do meu reto juiz. É na hora que vem a dor, eu não me desespero. Porque, veja, uma coisa é, veio a dor, eu me desesperei e falei, Senhor, me ajuda, e voltei ao normal. Mas eu já me desesperei. Outra coisa é, veio a dor, fico triste, porque a Bíblia não nega a tristeza, mas eu me mantenho firme. Por quê? Porque eu estou firmado na rocha.
Santidade, meus irmãos. 2023 é um ano do revestimento de poder, é um ano de busca por santidade. Cristãos de verdade, é até estranho falar isso, mas cristãos de verdade. Nos seus hábitos, nos seus pensamentos, no seu coração. 6, está acabando. Boas obras. O que são as boas obras? As boas obras é a piedade. Como assim? Porque você sabe que a fé sem obras é morta. Eu não tenho como falar que amo a Deus que não vejo se eu não amo meu irmão que vejo. Então isso aqui, quando eu falo de boas obras, eu estou falando sim. De exercer o cristianismo no meu dia a dia. De pregar o evangelho. Sabe quando a palavra diz? Jesus falando, porque eu tive fome e você me deu de comer. Estava nu e você me vestiu. Estava preso e você foi me ver. É o cristianismo prático que alcança o meu próximo. Não se esqueça. Boas obras não salvam ninguém. Jamais, jamais boas obras vai salvar alguém. Jamais. Mas eu não tenho como falar que eu tenho fé se eu não tiver frutos dessa minha fé. E aí, finalmente, eu vou repetir tudo, tá? 7. Se eu tenho fé, lembre-se que ele fala aqui, mas também todos os que amam a sua vinda, eu tenho que evangelizar. Sabe, gente, quer ver um momento em que sua fé é fortalecida é quando você evangeliza, sabe por quê? Porque tu vai evangelizar, tu tá um caco, aí tu vai evangelizar alguém, a pessoa está na miséria, mas tu não pode simplesmente começar a chorar com o cara ali, tu vai ter que começar a falar da palavra, no que você está abençoando aquela vida, o que Deus está fazendo? Trabalhando aqui, gente. Quer ver? Está muito ruim o negócio, vai pregar. Por quê? Quando tu prega, se já ouviram falar isso, eu vou repetir. Quando você está cuidando do reino, o Senhor está cuidando de você, meu irmão, minha irmã. Às vezes o problema é que a gente está olhando tanto para a gente, que aí é quase como se Deus fosse falar assim, vem cá, tu não precisa da minha ajuda, né? Já que você aqui está fazendo tudo. Mas quando eu deixo de lado as minhas preocupações tumultuadas, e me entrego a fazer o evangelho, a ser discípulo, a evangelizar, a ser um missionário, eu estou descansando nas mãos do Senhor. Então, se a fé é o que é necessário para completarmos a carreira, combatermos o bom combate e entendermos o tempo de Deus, 7 coisas muito práticas, dicas, sei lá, como você quiser chamar. 1, palavra. 2, adoração. 3, comunhão. 4, oração. 5, santidade. 6, boas obras. E 7, evangelização. Que nós, em nome de Jesus, meus irmãos, em nome de Jesus, possamos ter uma vida firmada no Senhor Jesus Cristo. E como diz a parábola, aquele que construiu uma casa sobre a rocha, sopraram os ventos, o mar balançou, o negócio virou, mas a casa construída na rocha não se abala. Às vezes parece que vai cair, mas não cai. Não cai, meus irmãos. Não cai. Isso significa que não vai vir a morte? Não. Isso não significa que não vai vir a morte, porque a morte veio para Paulo, a morte veio para Jesus, mas isso significa que nós temos uma esperança, uma fé. Qual é? De que a morte não é nosso fim. Feche seus olhos, meu irmão, minha irmã. E a oração que faremos agora é por fé. Convido você agora a orar por fé. E essa é uma oração muito individual, porque você que sabe qual é o tamanho da sua fé, né, meu irmão? Mas peça ao Senhor fé. Peça ao Senhor confiança, esperança. Como diz o hino, não seremos abalados. Que não sejamos abalados, mas que permaneçamos firmes. Onde que você talvez tenha que trabalhar mais? Será que é na comunhão? Será que é na adoração? Será que é na palavra? Na oração? Talvez seja na evangelização, ou então na prática das boas obras cristãs. Mas aonde nossa fé tem balançado, meu irmão, minha irmã? E talvez esteja difícil de entender o tempo de Deus, o controle de Deus, o Kairos. Talvez esteja difícil no meio da dor a gente conseguir adorar. Mas fale com o Senhor, seu Deus.
Senhor, louvamos a Ti, Deus. Te adoramos. Porque o Senhor é santo, maravilhoso, tremendo. Pois não há Deus como Tu, Senhor. O Senhor é o Criador de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso. O Deus que não perde o controle, que não perde o domínio. Ninguém há como Tu, Senhor, então tem misericórdia de nós. Senhor, reconhecemos que somos pecadores, Deus, e que nada somos e que nada merecemos se não fosse pela Tua justiça, se não fosse por Jesus na cruz. Mas, Senhor, aqui estamos, sem ter nada que nos recomende, a não ser o sacrifício de Jesus. Aqui estamos. Clamamos por Tuas misericórdias, Senhor. Tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados. Queremos ser parecidos contigo, Deus. Queremos ser santos como o Senhor é santo. Queremos viver o Teu propósito. Mas para tudo isso, Senhor, nós precisamos de fé. E nessa noite nós clamamos por fé. Diante das amarguras do mundo, Senhor, nós não queremos ser contaminados pela amargura. Não queremos ser contaminados, Deus, pela decepção, Senhor. Nós queremos permanecer firmados no Teu amor, na Tua alegria, na Tua paz, que excede todo o entendimento, Senhor. E para tudo isso nós precisamos de fé, Jesus. Então tem misericórdia. Fortaleça a nossa fé em Ti, Deus. Não a fé em homens, porque homens traem, mulheres traem. Não fé na economia, na política, porque tudo isso passará. A ciência passará, Senhor, a sabedoria humana passará, mas o que não passa é o Teu amor. Então fortaleça a nossa fé no Teu amor. O Teu amor que não nos desampara, o Teu amor que nos garante que o Senhor voltará para nós, para nos buscar. O noivo que voltará para a noiva. Senhor, tem misericórdia de nós. Nos ajude a permanecermos firmes, Senhor. E se algum de nós aqui estava com a fé abalada, balançando o Senhor, que seja fortalecido em Ti. Não no nosso nome, não na nossa autoridade, mas na autoridade de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Sendo assim, clamamos por cada pedido de oração na sexta. Quantos pedidos, Senhor? Quantas vidas que não conseguem entrar na Tua casa, mas deixam um papel, deixam um nome? Quantos cristãos, Senhor, que sofrem nas suas famílias, nos seus lares, na sua parte financeira, nas suas emoções, Senhor, mas que eles tenham fé em Ti, Deus, e que não sejam abalados, Deus, jamais. Senhor, nos leve em paz para os nossos lares, que se for a Tua vontade, sexta-feira possamos estar aqui novamente, Deus. Domingo também, Deus, já oramos pelo carnaval, pelo retiro, por tudo que há de acontecer. O Senhor é soberano em todas as coisas. Mão no seu coração, meu irmão, minha irmã, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, saia sobre você e sua família, hoje para sempre. Todos digam, hoje terminamos 10 minutos mais cedo, então aproveite e vá para a sua casa.